Olá, me chamo Ana Carla Kuneski, sou estudante do programa de pós-graduação em agroecossistemas. Meu professor orientador é o professor Jucinei e meu co-orientador é o professor Arcângelo. E eu estou vinculada no Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia, o NEPEA. O meu seminário eu vou tratar sobre os oceanos e eu intitulei como Os Oceanos e Nós. Eu me inspirei no tema após ler o livro da Sylvia Earle, A Terra é Azul. Ela é oceanógrafa, ela é pesquisadora, cientista, escritora e ela é referência em oceanos. Ela já trabalhou mais de 7.000 horas debaixo da água e como eu não sou, não é a minha área, não sou especialista e desconheço bastante a questão dos oceanos, eu gostei do tema e quis me aprofundar e quis trazer para a gente discutir. Então, no livro da Sylvia Earle, ela fala, mesmo que você jamais veja ou toque o mar, ele toca em você a cada vez que seus pulmões se enchem de ar, a cada gota de água que você bebe ou a cada alimento que você morde. Então, nesse livro, ela vai trazer muito a questão de como nós somos conectados com o oceano, mesmo que a gente esteja a quilômetros de distância, e de como ele é importante e fundamental para os acontecimentos, para a vida que ocorre nos continentes. Ela também fala no livro que se os alienígenas se interessassem em pesquisar a vida na Terra, provavelmente eles começariam por sua paisagem dominante, que é o mar. Então, o oceano se estende por 70% da superfície terrestre, tem uma profundidade média de 4.000 metros. Os locais mais profundos chegam a 11.000 metros, ou seja, 11 quilômetros de profundidade. O oceano concentra 97% do volume total de água. É responsável pelo ciclo hidrológico do planeta, que é a transferência de água dos oceanos para o continente, especialmente através das nuvens. Cerca de 86% do vapor de água que existe na atmosfera se origina nos oceanos. E grande parte desse vapor ele vai acabar caindo em forma de chuva sobre os continentes. A água é uma substância com um elevado calor específico, vai ser um bom regulador, ele vai ser uma forma de regular o sistema climático. O oceano ele vai ter então uma função de atenuar as mudanças climáticas. Ele é responsável pelo balanço da temperatura do planeta. É um reservatório sumidouro de carbono. Ele vai assegurar 78% da renovação do oxigênio atmosférico. Entretanto, nós causamos as poluições nos oceanos, que são a entrada de substâncias e energias poluentes que trazem consequências para os seres vivos. No litoral, que é onde ocorre a interação entre os processos marinhos e continentais, é onde nós vamos observar a afluência das águas continentais, que em grande parte vai vir com um acúmulo de grandes quantidades de resíduos sólidos. De forma geral, essas poluições ocorrem através dos esgotos, de descargas de resíduos, de águas com resíduos de fertilizantes agrícolas e agrotóxicos. Então, a agricultura e o oceano, como eles interagem? Cerca de 115 milhões de toneladas de fertilizantes minerais nitrogenados são utilizadas em áreas agrícolas todos os anos no mundo. E 35% desses milhões de toneladas vão para os oceanos. Essa sobrecarga de nutrientes nas águas marinhas vão causar depressão de oxigênio e hipóxia, que é a falta de oxigênio, a diminuição do oxigênio na água. E essa perda desse oxigênio, essa depressão já vem ocorrendo em mais de 170 mil quilômetros quadrados de áreas costeiras. Nós temos também a questão dos sedimentos,
que são gerados pela erosão, que entra no oceano. 95% dos sedimentos gerados em erosão vão chegar nos oceanos. Então, esses sedimentos muitas vezes vão estar carregando os produtos utilizados em áreas agrícolas, em áreas especialmente onde não se tem um manejo de solo, em que se mantém a cobertura, em que se evita, né, esses processos erosivos no solo. Esses processos, então, de acúmulo de nutrientes na água e os processos erosivos vão causar contaminação dos peixes e outros animais marinhos comestíveis. Vai ocorrer também a modificação do habitat desses seres. Vamos ter a limitação de zonas de lazer. E outra questão é a dificuldade de se avaliar as contaminações que são causadas nesse meio. Esses seres, eles estão interagindo com o meio e eles vão evoluindo conforme o ambiente que eles estão inseridos. Então, é uma questão mais difícil de se manter a avaliação dos níveis que as contaminações causam, de modificações que as contaminações causam nesses seres marinhos, por ser também um ambiente mais difícil de se estudar, de se acompanhar. Isso segundo Pereira, 2001. Entre as modificações de habitats que ocorrem, nós temos, assim como ilustrado nas imagens, os processos chamados de branqueamento de corais, que é a perda das algas simbióticas desses seres. Então, ele vai acabar restando somente a estrutura mais calcítica e vai perder, então, as cores que são geradas pelas algas, que são fotossintéticas, simbiontes desses corais. Essa simbiose forma os recifes, onde diversos outros animais crescem e vivem, outros peixes, enfim. E essa perda, esse branqueamento, vai então estar modificando esses habitats e vai estar interferindo na vida de diversos outros seres vivos marinhos. A eutrofização, então, é o processo em que ocorre o acúmulo de grandes quantidades de nutrientes nas águas. Os rios, de formas naturais, transportariam nutrientes para os oceanos e os animais e micro-organismos iriam se beneficiar dessa entrada. Entretanto, nós causamos um excesso de entrada de nutrientes nos oceanos, que vai então causar uma modificação nesses ambientes. Em grande parte, esses nutrientes vão vir da aplicação agrícola intensiva dos fertilizantes químicos. Nós vamos então observar a proliferação massiva de algas, habitats alterados, habitats inteiros, e também o crescimento acima de níveis normais de fitoplâncton. A eutrofização causa o florescimento de outros organismos além de fitoplânctons, assim como as algas. Um exemplo disso que eu trago foi a formação de um tapete verde na costa chinesa em Qingdao, em 2008, que chegou a interromper a competição de vela olímpica. Então, na imagem a gente consegue observar claramente a extensão da modificação do habitat que a poluição que nós causamos no oceano trazem para esses meios marinhos. Aqui eu trago uma reportagem do Globoesporte.com, em que eles trazem que 50 km² havia sido tomado por essas algas, e após mais de 130 mil soldados retirarem 50 toneladas de algas, ainda 650 metros quadrados permaneceram com essas algas. E também se especulou, né, o motivo do surgimento da praga que foi detectada nessas regiões e que está associado com a poluição desses locais. Nós temos também o efeito dos agrotóxicos que chegam aos oceanos. Os agrotóxicos, em geral, vão estar compostos por produtos que são poluentes orgânicos persistentes, que são moléculas que persistem no ambiente, que entram nas cadeias alimentares e persistem. Já foram detectados efeitos em
mamíferos marinhos, em focas, onde eles encontraram oclusões uterinas, estenoses e tumores, redução da capacidade reprodutiva e diminuição da densidade óssea. Em focas e botos já foram encontradas alterações no sistema imunológico e endócrino. Isso tudo associado aos agrotóxicos que chegam nos oceanos. Nós temos também outra questão que eu quero falar rapidamente, que é o petróleo no mar. A gente geralmente vai tomar conhecimento de desastres petroleiros, de plataforma de petróleo, de grandes vazamentos, mas na verdade é muito comum a poluição pelo petróleo no mar, através de vazamentos durante extrações no fundo do mar, através de operações ilegais de limpezas, através de descargas no rios que possuem esses poluentes e são transportados para o mar. Algumas medidas já foram tomadas para amenizar, os prejuízos causados pelo petróleo. Entre elas é priorizar a proteção de áreas marinhas protegidas e o uso obrigatório de navios-tanques com casco duplo. Só para a gente relembrar, então, o ano passado a gente teve, em agosto de 2019, um desastre petroleiro, atingindo uma faixa litorânea de 4.334 quilômetros, atingiu 11 estados da região Nordeste e Sudeste, atingindo 120 municípios. Foi o maior desastre envolvendo petróleo em regiões tropicais. Nós temos também o pH dos oceanos sendo alterados por conta do acúmulo de gás carbônico atmosférico, que vai ser transformado em ácido carbônico, e os principais atingidos são recifes, corais, plânctons e, consequentemente, todas as demais formas de vida. Aqui eu trago uma reflexão. As lulas e os polvos evoluíram há mais de 500 milhões de anos, 300 milhões de anos antes dos dinossauros, e nós, que estamos evoluindo como Homo sapiens há cerca de 300 mil anos, já tivemos a capacidade de trazer eles para a beira da extinção e de causar prejuízos a tantos outros ecossistemas marinhos. Então, a reflexão que eu trago é até que ponto que os seres que são mais evoluídos têm a capacidade de se adaptar a nós, seres humanos, até que ponto que eles vão resistir às nossas interferências. Existem diversas formas, então, para a gente fazer a diferença nos oceanos, entre elas escolher os peixes que a gente vai consumir ou não, sabendo os locais onde esses peixes foram pescados, se foi em um momento recomendado, se foi em um local permitido, sabendo se eles são cultivados ou não e de que forma eles são cultivados, se eles não estão interferindo diretamente na vida dos outros seres aquáticos. A gente pode considerar a substituição das culturas que requerem grandes quantidades de fertilizantes e agrotóxicos por culturas que não requerem tanto ou nada. E a gente pode então optar pelos nossos alimentos, que sejam produzidos de forma sustentáveis, que não utilizem grandes quantidades, de preferência nenhuma quantidade desses compostos que trazem prejuízos de grandes extensões para o nosso planeta, para a nossa saúde, entre tantas outras coisas que a gente pode estar fazendo para então preservar os oceanos, para preservar a vida dos oceanos e, consequentemente, para preservar a nossa. Eu deixo então sugestões de filmes e documentários sobre o assunto. Obrigada!